Sexualidade e autoestima andam juntas? É quase impossível falar de sexualidade sem envolver, por exemplo, a imagem que a gente tem do nosso corpo, as nossas emoções. Afinal, a autoestima envolve o gostar, o se aceitar. E para falar sobre o assunto, eu estou aqui com a especialista em sexualidade, ginecologista Thaís França de Araújo. Thaís, bom dia, obrigada por ter vindo, viu? Bom dia, eu que agradeço. E pode participar também, tá? 998-97000. Sexualidade e autoestima andam juntas? Sexualidade e autoestima estão intimamente relacionadas, né? O que seria essa autoestima? Então, é a capacidade que os indivíduos têm, né, de aceitar a sua própria identidade. Isso inclui a autoimagem corporal, que seria a parte externa, vamos dizer assim, e a compreensão de sentimentos, sensações, os afetos, que seria a parte interna, né? Então, é o gostar-se, é o amar-se, né? E está diretamente relacionada quando a gente tem uma boa autoestima de uma forma positiva, mas quando essa autoestima não está tão elevada, não está tão adequada, influenciando de forma bem negativa. E é uma queixa mais das mulheres, Thaís? As mulheres, elas têm uma questão de autoimagem corporal, né? Uma cobrança maior com relação ao corpo perfeito, a questão de um peso adequado, um padrão, né, que vem sendo imposto. Isso pode influenciar de uma forma muito negativa. Mas os homens também estão sendo influenciados, sim. Então, aqueles pacientes que têm uma sensação de incapacidade, né, de incompetência, aqueles pacientes que têm uma antecipação da ansiedade, eles podem cursar com dificuldades de ereção, com ejaculação precoce, né? A gente tem muito no consultório pacientes que têm uma cobrança excessiva com relação ao seu corpo. Dessa forma, elas não conseguem se entregar. Então, o orgasmo, ela vem de forma um pouco mais difícil. Sofrida, né? Sofrido, às vezes, nem consegue ter um prazer, né, na relação. Então, é intimamente relacionado. A gente tem a questão da obesidade também, né, que na nossa sociedade o que é cultuado é o magro, o porte atlético, né? Então, a obesidade, ela vem como um sinônimo de incapacidade sexual, uma pessoa que não tem uma sexualidade adequada ou que nem é para ter uma sexualidade, né? Então, são questões que a gente precisa trabalhar. E como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente... Porque aí vai causando o distanciamento, né, ali entre as duas pessoas que estão envolvidas. Me corrija se eu estiver errado, aquela pessoa que não enxerga a sexualidade, ela vai se escondendo também, né? E como que faz para trabalhar isso e para ter a sexualidade, para que o sexo seja muito bom? Então, o que a gente percebe? Quem tem boa autoestima lida melhor com os problemas de vida e os problemas sexuais. São pessoas que têm uma leveza maior, que se apegam mais em questões mais positivas. As pessoas que têm uma autoestima mais baixa tendem a ter uma dificuldade maior de sair dos problemas, de buscar soluções, elas se apegam muito em coisas mais negativas, né? Então, a dificuldade, ela é maior. A psicoterapia vem para mudança de comportamento, para a gente tentar quebrar esse padrão, né, que vem de forma repetitiva e causando sofrimento. Então, as técnicas psicoterápicas, elas vêm para auxiliar a gente a quebrar esse padrão. E é claro que com a psicoterapia, o paciente ele vai amadurecendo emocionalmente falando. Então, a pessoa que amadurece, ela consegue ver possibilidades. E as questões sexuais, elas distanciam muito. Obviamente que a gente sempre tem que frisar, sexo não é só penetração, vai muito além disso. Então, envolve sentimentos, afetos, né, emoções. Descobrir o outro, não é? Descobrir o outro, se descobrir, né? Porque se você não conhece as áreas que te dá prazer, você não consegue falar para o outro, né? E ouvir também do outro o que é importante para ele. Então, a terapia, ela vem para auxiliar, né, nessas questões, sempre objetivando a melhora da sexualidade. No seu trabalho, assim, você percebe que hoje é uma das maiores dificuldades das pessoas, né, ter esse, digamos assim, essa paz, eu vou utilizar esse termo, essa paz dentro do sexo mesmo, aquela coisa mais gostosa, porque hoje parece que é sofrido, tem conflito, não é?
a própria modernidade, né, contribui para um imediatismo muito grande, as conversas são muito superficiais, tudo é muito rápido. E com a sexualidade, com o relacionamento, isso não é diferente, né? O motor propulsor de relacionamentos duradouros é a intimidade. Como que eu melhoro a intimidade? Diálogo, conversa, carinho, afeto, né? É eu mostrar que o outro tem importância, né? E poder me entregar, poder deixar também ser amado. Porque isso é uma questão que a gente tem que trabalhar. Muitas pessoas não aceitam, não se deixam, né? Acham que não podem ter um prazer, que podem ser felizes, né? Então, são várias questões que precisam ser trabalhadas. Deixa eu trazer aqui o Daniel, ele falou, perguntando se a autoestima influencia na libido. Sim, a autoestima ela pode influenciar, porque pensamentos negativos sobre si mesmo, pensamentos de incapacidade, né, de não confiança, a pessoa ela vai para a relação sexual já se sentindo um pouco derrotada. Então, as chances daquilo, né, transcorrer de uma forma mais natural é menor. E aí, se eu tenho experiências que não são tão adequadas, ele vem com um feedback negativo na minha libido. Exemplo, se eu vou abrir uma porta e levo um choque, eu evito de abrir a porta. Se eu abro a porta e tem algo recompensador, eu vou abrir a porta com mais facilidade. Então, se eu tenho experiências negativas, se eu vou para o relacionamento, para a sexualidade, e eu não consigo ter experiências positivas, aquilo acaba minando a libido. O organismo, ele é inteligente nesse ponto e protetivo. E aí, chega numa questão, como por exemplo, a nossa amiga Maria Helena de Uberaba, digamos assim, a dificuldade do orgasmo. Ela disse que tem muita dificuldade, queria entender melhor. Porque essa questão do orgasmo, né, a gente precisa auxiliar, principalmente nós mulheres, a questão do conhecimento do próprio corpo. Porque isso não nos é ensinado. É verdade. Então, a questão da masturbação, ela vem como um tabu. Qual pai, qual mãe que orienta seus filhos sobre o seu corpo? Isso é um tabu, isso é deixado muito de lado. Então, a gente cresce sem esse conhecimento, acaba que o conhecimento, ele vem de uma revista, de uma colega, de uma conversa aqui e outra ali, e na sexualidade existe muito um aumento, né? Um esconder, um aumentar. Então, às vezes, não é a realidade das pessoas, na grande maioria das vezes. Então, aprender a se conhecer, aprender a entender os seus sentimentos, porque a gente passa pelas situações, é tudo muito rápido. A gente acha, às vezes, que pensa sobre o pensar, que a gente pensa sobre as nossas atitudes. E, às vezes, a gente pensa de uma forma muito superficial e tem coisas mais profundas que deveriam ser melhor analisadas. Situações que foram, né, vivenciadas. Porque a autoestima, ela vem do autoconhecimento. Exato. Né? E isso a gente consegue adquirir, né, ao longo da nossa vida, com a vivência com pessoas que são importantes para nós. Então, é algo que vem desde a infância. Então, a gente precisa entender melhor isso. Não é? Perfeito. Eu estou pensando muito aqui da educação. E aí a gente pensa assim, então, a gente teria como fazer uma prevenção, vamos pensar nesse sentido? Se a gente pensar que os adolescentes, né, eles estão numa fase de início de encontro com essa sexualidade, num período de vida em que os conflitos internos são muito grandes. Eles, né, têm essa questão dos colegas, né, dos grupos sociais interferindo de uma forma muito grande nisso. Então, são dúvidas, né? Às vezes uma autoestima mais baixa, uma pele cheia de acne, um peso que para ele não está adequado naquele padrão. E aí é um momento que ele está diante, né, de começar a ter os seus relacionamentos. Então, ele está muito exposto a uma gravidez precoce, a doenças sexualmente transmissíveis, né? E se essa autoestima não for desenvolvida, é um fator que pode predispor a depressão, pode predispor a ansiedade, enfim, a doenças psiquiátricas, psicológicas,
né, a disfunções sexuais lá na frente. Então, crianças e adolescentes, existe essa questão. Poderíamos, né, fazer, às vezes, um trabalho de prevenção, por que não? Exatamente, é isso, né? É educação para se trabalhar a prevenção e para que a gente evite tantos conflitos. Tem algumas outras perguntas que chegaram, mas a gente vai até reforçar o convite para você voltar, para a gente poder falar mais sobre isso. Claro. Para a gente ficar tranquilo, não é? Porque às vezes, como você disse, é tão difícil para a gente ficar tranquilo para falar sobre sexualidade, combinado? Muito obrigada. Thaís França, ginecologista, também especialista em sexualidade humana, com a gente aqui hoje no Manhã Total. Obrigada, Thaís. Muito obrigada. Viu? Bom fim de semana para você. Para você também. Obrigada.